Oi, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou a Giovana, eu estou aqui com meu pai para mais um dia de leitura da Bíblia. Isso mesmo, eu sou o pastor Herman, estou aqui com a Giovana para mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Espero que você esteja gostando e que você permaneça firme nesse propósito e em um ano vamos ler toda a Escritura. Mas, se você recebeu este link e ainda não assistiu os vídeos anteriores, é muito importante que você assista desde o vídeo de número 1. Afinal de contas, esse já é o vídeo de número 119. Para isso, para ter acesso à playlist completa, é só acessar aqui os cards e você vai ter acesso à playlist completa. Mas antes de acessar a playlist completa e até mesmo de darmos continuidade a esse vídeo e fazermos a leitura de hoje, tem duas coisas importantes que você precisa fazer. Se inscrever no canal e compartilhar. Isso mesmo, já marque aí também o sininho de notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você receberá uma notificação. Bem, então vamos para a leitura de hoje. E quanto aos filhos de Issacar foram Tola e Puva e Jazube e Sinrom 4. E os filhos de Tola foram Uzi e Refaías e Jeriel e Jamai e Ibsão e Samuel, chefes das casas de seus pais e descendentes de Tola, varão de valor nas suas gerações. O seu número, nos dias de Davi, foi de 22.600. E quanto aos filhos de Uzi, houve Israías, e os filhos de Israías foram Micael, e Obadias, e Joel, e Isias, todos estes 5 foram chefes. E houve com eles, nas suas gerações, segundo as suas casas paternas, em tropas de gentes de guerra, 36.000, porque tiveram muitas mulheres e filhos. E seus irmãos em todas as famílias de Issacar, varões de valor, foram 87.000, todos contados pelas suas genealogias. Os filhos de Benjamim foram Belá, e Bequer e Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5 chefes da casa dos pais, varões de valor, que foram contados pelas suas genealogias, 22.034. E os filhos de Bequer, Zemira e Joás, e Eliezer, e Elioenai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete, todos estes foram filhos de Bequer. E foram contados pelas suas genealogias, segundo as suas gerações, e chefes das casas de seus pais, varões de valor, 20.200. E foram os filhos de Gediael, Bila, e os filhos de Bila foram Jeus e Benjamim, e Eude, e Kenaana, e Zetã, e Tarsis, e Aizaar. Todos esses filhos de Gediael foram chefes das famílias dos pais, varões de valor, 17.200, que saíam no exército à peleja. E Supim e Upim, filho de Ir, e Uzim, dos filhos de Er. Os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Salum, filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Ariel, que a mulher de Gileade teve. Porém, a sua concubina, Azira, teve a Maquir, pai de Gileade. E Maquir tomou a irmã de Upim e Supim por mulher, e era o seu nome Maaca. E foi o nome do segundo Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. E Maaca, mulher de Maquir, teve um filho, e chamou seu nome Pérez. E o nome de seu irmão foi Seres. E foram seus filhos Ulão e Requem. E o filho de Ulão, Bedã,
Estes foram os filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. E quanto à sua irmã, a Molequete, teve a Isode, e a Abiezer, e a Macla. E foram os filhos de Semida, Aiã, e Siquém, e Lique, e Anião. E os filhos de Efraim, Zutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate. E o filho de Zabade, e o filho de Zutela, e Ezer, e Eleede, e os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. Pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias os chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Depois entrou a sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. E sua filha foi Será, que edificou a Bet-Oron, a baixa e a alta, como também a Uzem-Seerá. E foi seu filho Refa, e Rezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho. Seu filho Ledã, seu filho Amiúde, seu filho Elisama. Seu filho Num, seu filho Josué. E foi a sua possessão e habitação Betel, e os lugares da sua jurisdição, e ao oriente Naarã, e ao ocidente Gezer, e os lugares da sua jurisdição, e Siquém, e os lugares da sua jurisdição, até Aia, e os lugares de sua jurisdição. E da banda dos filhos de Manassés, Bet-Seã, e os lugares da sua jurisdição, Meguido, e os lugares da sua jurisdição, Taanaque, e os lugares da sua jurisdição, Dor, e os lugares da sua jurisdição. Nestas habitaram os filhos de José, filhos de Israel. E os filhos de Aser foram Ina, e Isvá, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Este foi o pai de Birzavite. E Eber gerou a Jaflete, e a Somer, e a Otão, e a Suá, sua irmã. E foram os filhos de Jaflete, Basaque, e Bimal, e Asvate. Esses foram os filhos de Jaflete. E os filhos de Zemer, Aí, e Roga, e Jeubá, e Arã. E os filhos de seu irmão Helen, Zofá, e Ina, e Zeles, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra. E Bezer, e Ode, e Samá, e Silza, e Itrã, e Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rizia. Todos esses foram filhos de Aser, chefes das casas paternas escolhidos, varões de valor, chefes dos príncipes e contados nas suas genealogias no exército para a guerra. Foi seu número de 26.000 homens. E Benjamim gerou a Belá, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ará, o terceiro, e a Noá, o quarto, e a Rafa, o quinto. E a Belá teve estes filhos, Adar, e Gera, e Abiúde, e Abissua, e Naamã, e Aoá, e Gera, e Zefufã, e Urão. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes dos pais dos moradores de Geba, e os transportados a Manaate. Naamã, e Aías, e Gera,
A esses Gera transportou e gerou a Uzá e a Aiude. E Saaraim, depois de ter repudiado suas mulheres, Uzim e Baara, na terra de Moabe, gerou filhos. E de Odes, sua mulher, gerou a Jobabe, e a Zíbia, e a Messa, e a Malcã, e a Jeus, e a Zaquias, e a Mirma. Esses foram seus filhos, chefes dos pais. E de Uzim gerou a Bitube e a Elpaal. E foram os filhos de Elpaal, Eber, e Missã, e Semede. Este edificou a Ono, e a Lode, e os lugares da sua jurisdição. Iberias e Sema foram cabeças dos pais dos moradores de Aijolom. Estes afugentaram os moradores de Gate. E Aion, e Zazaque, e Jeremote, e Zebadias, e Arade, e Éder. E Micael, e Ispa, e Joá foram filhos de Iberias. E Zedadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismarai, e Islias, e Jobabe, filhos de Elpaal. E Jaquim, e Zicre, e Zabde, e Elienai, e Ziletai, e Eliel. E Adias, e Beraías, e Zinrate, filhos de Simei. E Ispan, e Eber, e Eliel. E Abidom, e Zicre, e Onã. E Ananias, e Elão, e Antotias. E Ifideias, e Penuel, filhos de Zazaque. E Sanserai, e Zearias, e Atalias. E Jaaresias, e Elias, e Zincre, filhos de Jeroão. Esses foram chefes dos pais segundo as suas gerações, e habitaram em Jerusalém. E em Gibeão habitou o pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher Maaca. E o seu filho primogênito, Abidom, depois Zur, e Quis, e Baal, e Nadab. E Gedor, e Aion, e Zequer. E Miglote gerou a Simeia, e também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul. E Saul gerou a Jonatas, e a Malquissua, e a Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia, e Acás. E Acás gerou a Jeoada, e Jeoada gerou a Alemete, e Asmavete, e Zinri, e Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Rafa, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e estes foram os seus nomes: Asricão, e Bucro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. E os filhos de Ezeque, seu irmão, Ulão, seu primogênito, Jeús o segundo, e Elifelete o terceiro. E foram os filhos de Ulão varões heróis, valentes e flecheiros destros, e tiveram muitos filhos e filhos de filhos, 150. Todos esses foram filhos de Benjamim. E todo Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel. E os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. E os primeiros habitadores que moravam nas suas possessões,
e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. Porém, alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés habitaram em Jerusalém. Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, filho de Bani, dos filhos de Pérez, filho de Judá. E dos filhos de Solanitas, Asaías, o primogênito, e seus filhos. E dos filhos de Zerá, Jeuel, seus irmãos 680. E dos filhos de Benjamim, Salo, filho de Mesulão, filho de Odovias, filho de Assemuá. E Ibnéias, filho de Jeroão, e Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnijas. E seus irmãos, segundo as suas gerações, 956, todos homens, foram cabeças dos pais das casas de seus pais. E dos sacerdotes, Jedaías e Jeoiaribe e Jaquim. E Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, maioral da casa de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, e Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Melite, filho de Imer, como também seus irmãos, cabeças nas casas de seus pais, 1770, varões valentes para a obra do ministério da casa de Deus. E dos levitas, Semaías, filho de Astube, filho de Asricão, filho de Asabias, dos filhos de Merari. E Baquebacar, e Eres, e Galau, e Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Asaf. E Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Elcana, morador das aldeias dos Netofatitas. E foram parteiros Salum e Acube e Talmon e Aimã e seus irmãos, cujo chefe era Salum. E até aquele tempo estavam de guarda à porta do rei para o oriente. Esses foram os porteiros entre os arraiais dos filhos de Levi. E Salum, filho de Coré, filho de Abiasaf, filho de Corá, e seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, tinham cargo da obra do ministério e eram guardas dos umbrais do tabernáculo. E seus pais foram capitães do arraial do Senhor e guardadores da entrada. E Finéias, filho de Eleazar, dantes era entre eles guia, com o qual era o Senhor. E Zacarias, filho de Mesalamias, era o porteiro da porta da tenda da congregação. Todos esses escolhidos para serem porteiros dos umbrais foram 212, e foram estes, segundo as suas aldeias, postos em suas genealogias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram a seu cargo. Estavam, pois, eles e seus filhos às portas da casa do Senhor, na casa da tenda, junto aos guardas. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. E seus irmãos estavam nas suas aldeias. No 7º dia, de tempo em tempo, entravam a servir com eles. Porque havia naquele ofício 4 porteiros mores, que eram levitas e tinham cargo das câmaras e dos tesouros da casa de Deus. E de noite ficavam à roda da casa de Deus, porque a guarda lhes estava encarregada, e tinham cargo de abrir
e isso cada manhã. E alguns deles tinham cargo dos utensílios do ministério, porque por conta os traziam e por conta os tiravam. Porque deles alguns havia que tinham cargo dos móveis e de todos os objetos sagrados, como também da flor de farinha e do vinho e do azeite e do incenso e da especiaria. E alguns dos filhos dos sacerdotes eram os obreiros da confecção das especiarias. E Matitias, dentre os levitas, o primogênito de Salum, e Coraíta tinha cargo da obra que se fazia em assadeiras. E alguns dos filhos dos coatitas, de seus irmãos, houve alguns que tinham cargo dos pães, da proposição, para os prepararem em todos os sábados. Desses foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviço, porque de dia e de noite estavam a seu cargo, ocuparam-se naquela obra. Esses foram cabeças dos pais entre os levitas, chefes em suas gerações. Esses habitaram em Jerusalém. Porém, em Gibeão habitaram Jeiel, pai de Gibeão, e era o nome da sua mulher, Maaca. E seu filho primogênito, Abidom, depois Ur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab. E Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou a Simeia. E também estes, defronte de seus irmãos, habitaram em Jerusalém com seus irmãos. E Ner gerou a Quis, e Quis gerou a Saul, e Saul gerou a Jonatas, e Malquissua, e Abinadab, e a Esbaal. E filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tareia. E Acás gerou a Jaerá, e Jaerá gerou a Alemete, e Asmavete, e Zinri. E Zinri gerou a Moza. E Moza gerou a Bineá, cujo filho foi Refaías, cujo filho foi Eleasa, cujo filho foi Azel. E teve Azel 6 filhos, e esses foram os seus nomes: Asricão, e Bocro, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Amados, veja que a leitura, aqui ainda é um pouco cansativa, ainda está se repetindo muito questões de genealogias, e você viu também que ele entre alguns detalhes das famílias que ficaram a cargos de cuidados específicos dentro do santuário. Isso nós vemos um pouco na igreja hoje também, como algumas pessoas são colocadas como líderes de departamento. Vai ter o líder do evangelismo, líder de louvor, o líder da visitação, líder da teologia, o pastor que está acima liderando a todos, enfim. Cada um tem uma responsabilidade e cuida de uma parte do ministério para que tudo funcione normalmente. Amém? Vamos ler aqui ainda o capítulo 10, são mais aí 14 versículos e logo encerraremos a leitura de hoje. Volte comigo. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab e a Malquissua, filhos de Saul. Veja que nós estamos voltando um pouco aqui na história. Você pode dizer, pastor, mas essa parte da história já foi contada. É porque justamente aqui o livro das Crônicas, nós estamos vendo um resumo desde ali do Egito, quando as famílias foram sendo separadas, foram possuindo a terra, quando os levitas foram separados ali também para cuidarem das coisas do Senhor, cada genealogia, a entrada na questão dos reis, onde ele fala aqui de Judá e ele fala também de Israel. Nós vamos ver mais na frente a questão do reino dividido,
Ele vem trazendo o resumo para agora então entrar na história de Saul de uma forma bem resumida para poder dar continuidade à história que já estamos lendo, que é a história de Davi, que justamente nós vamos ver livros diferentes contando uma mesma história. Volte comigo. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saul e os seus 3 filhos, e toda a casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel, que estavam no vale, que havia fugido, e que Saul e os seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. E os despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas e as enviaram pela terra dos filisteus em redor para o anunciarem aos seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda Jabes Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, pelo que o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Amém, amados. Mais um dia de leitura encerrado. Daqui para frente, eu acredito que a gente vai entrar mais na história e vamos ter menos aí genealogias. Apesar de que, como eu já falei para você, muito importante que venhamos a ler tudo que está na palavra, porque sempre nós vamos encontrar ao longo da história da onde vieram certos povos, certas pessoas e aí por diante. Então, permaneça firme no nome do Senhor Jesus, firme aí na sua leitura. Amém? Já estamos acabando esse ano nosso, né? Você que começou a ler no princípio essa leitura, você que começou depois, talvez você já esteve um novo ano. Não sei se você está assistindo aí há 5 anos depois que essa série de vídeos foi lançada, mas o que importa é que você permaneça firme aí no nome do Senhor Jesus. Amém? E amanhã teremos mais leitura da palavra de Deus. Amanhã nós vamos ler mais alguns salmos para a glória do Senhor. Mas antes de encerrarmos esse vídeo, não esqueça aí dos recadinhos da Giovana. Fala, minha filha. Deixar o seu joinha e compartilhar. Isso mesmo, nos ajude. Isso nos ajuda aí a crescer aqui na plataforma, a ter mais engajamento e também a alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Então, um forte abraço. Paz do Senhor, até amanhã e viva Jesus!